A Venezuela está mergulhada em uma crise política e econômica que levou mais de 7,7 milhões de pessoas a deixar o país desde 2015, sendo a Colômbia o país que mais refugiou os venezuelanos. Desde 1999, a Venezuela é governada por dois homens do mesmo partido. Hugo Chávez foi presidente de 1999 até sua morte em 2013 e foi sucedido por seu braço direito, Nicolás Maduro. O partido de Maduro conquistou nas últimas 2 décadas o controle de instituições importantes, incluindo grande parte do Judiciário, o Conselho Eleitoral e a Suprema Corte. Como resultado, o papel do presidente se tornou muito mais poderoso, centralizado e o sistema de freios e contrapesos foi severamente enfraquecido. Pouco depois da eleição de Maduro, os preços globais do petróleo despencaram e a Venezuela, que depende quase inteiramente da receita do petróleo para sua renda, entrou em uma recessão de 7 anos. A inflação disparou, ultrapassou 130.000% em 2018 e a escassez de produtos básicos se generalizou. Após a contagem dos votos das eleições de domingo 28 de julho, o Conselho Nacional Eleitoral declarou Nicolás Maduro o vencedor com 51,2% dos votos. Cerca de 56% das pessoas aptas a votarem foram até as urnas. Houve uma ausência em massa da população, que em parte fugiu para países vizinhos como Colômbia, Peru, Equador e Brasil. No entanto, segundo a oposição liderada por Maria Corina e Edmundo González, esse pleito foi marcado por corrupção e fraudes em todos os níveis, com os apoiadores de Maduro mudando os votos na Central de Avaliação dos Votos no Conselho Nacional Eleitoral. Diversas pesquisas, inclusive uma delas solicitada pela emissora internacional Reuters, dava ao opositor de Maduro, Edmundo González, o vencedor das eleições por mais de 70% dos votos. Percebendo a clara fraude para perpetuar os crimes de Maduro e seus generais, protestos ocorreram em todo o país, com manifestantes até derrubando diversas estátuas do ditador Hugo Chávez em todo o país. Enquanto milhares de pessoas se manifestavam por toda a Venezuela, o candidato da oposição Edmundo González anunciou na segunda-feira que sua campanha tem as provas necessárias para mostrar que ele venceu a disputada eleição no país, na qual as autoridades eleitorais nomearam o presidente Maduro como vencedor. González e a líder da oposição, Corina, disseram aos repórteres que obtiveram mais de 70% das folhas de contagem da eleição de domingo. E elas mostram González com mais do que o dobro dos votos de Maduro. Ambos os líderes pediram às pessoas, algumas das quais protestaram nas horas após Maduro ser declarado vencedor, que permanecessem calmas e as convidaram a se reunirem pacificamente nesta terça-feira, às 11 horas, para celebrar os resultados favoráveis à oposição. Na capital, os protestos foram majoritariamente pacíficos, mas quando dezenas de policiais nacionais vestidos com equipamentos anti-motim bloquearam as caravanas, uma briga começou de forma generalizada. A polícia usou a desproporcionalidade da força contra diversos manifestantes, alguns dos quais usavam pedras e paus para se defenderem. Mesmo assim, as forças policiais de Maduro atacaram sem dó e sem piedade. As manifestações seguiram uma eleição que estava entre as mais pacíficas da memória recente, refletindo esperanças de que a Venezuela pudesse evitar um derramamento de sangue e acabar com 25 anos de governo de um partido único e corrupto que governava com a ajuda do judiciário. O vencedor assumiria o controle de uma economia em frangalhos e uma população desesperada por mudanças. Mas o partido do poder exerce controle rígido sobre o sistema de votação, tanto por meio de um conselho eleitoral leal de 5 membros, quanto por uma rede de coordenadores locais de partidos de longa data que têm acesso quase irrestrito aos centros de votação. Esses coordenadores, alguns dos quais são responsáveis por distribuir benefícios do governo, incluindo alimentos subsidiados, bloquearam representantes de partidos de oposição em entrar nos centros de votação, conforme é permitido por lei, para testemunhar o processo de votação, contagem de votos e, crucialmente, obter uma cópia da folha de contagem final de cada máquina.
As autoridades eleitorais ainda não haviam divulgado as folhas de contagem para cada uma das 30 mil máquinas de votação até a noite de segunda-feira. O site do órgão eleitoral estava fora do ar e ainda não estava claro quando as contagens estariam disponíveis. A falta de contagens totais levou um grupo independente de observadores eleitorais e a União Europeia a pedir publicamente à entidade que as divulgasse e ainda não reconhecesse a vitória de Maduro. No início da contagem dos votos, Edmundo González foi visto muito à frente de Maduro, mas depois caiu verticalmente sem explicação. Logo que a noite surgiu, as revoltas aumentaram, elas explodiram, e Maduro ordenou que as tropas armadas fossem novamente às ruas para conter a sociedade. Vale destacar que a população ainda segue com medo, inclusive parte dela nem sequer saiu às ruas para votar. A idade média dos revoltados é entre 15 a 50 anos e buscam fornecer apoio a Corina e González. Vários governos estrangeiros, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia, adiaram o reconhecimento dos resultados. O governo de Joe Biden, a partir do secretário de Estado Antony Blinken, disse que a reeleição de Maduro não reflete os votos dos venezuelanos. Em meio aos últimos atritos diplomáticos com seus vizinhos, Maduro ordenou a suspensão dos seus laços diplomáticos com a Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai, nações que declararam que a eleição de ontem na Venezuela foi fraudulenta e pedindo que Nicolás Maduro renuncie ao cargo de presidente. Diante de toda a situação, o governo de Maduro começou a perseguir a oposição. Como havia dito, o judiciário é controlado por ele e segue as determinações do presidente. Buscando vingança, o Ministério Público acusou Maria Corina Machado de tentativa de fraude eleitoral, temendo ser presa ou um atentado contra ela. A líder da oposição, Corina, buscou refúgio em um local seguro. Sabe-se que políticos aliados a Corina, opositores de Maduro, estão refugiados na embaixada argentina. Foi então que forças militares e homens encapuzados armados cercaram o prédio diplomático argentino, pressionando a saída dos apoiadores de Corina e dos líderes da oposição, e então Corina denunciou ao mundo o que estava acontecendo. Abre aspas. Estamos recebendo relatos de policiais encapuzados, armados e aparentemente da Polícia Nacional Bolivariana, nos portões da Embaixada Argentina. Peço aos jornalistas que se dirijam até lá depois desta coletiva de imprensa e aos vizinhos de Las Mercedes, La Vista e Rosal, que apoiem os que ali estão abrigados. Devemos proteger o nosso povo e os veículos de comunicação e garantir que o seu trabalho seja indispensável. Violar o Acordo de Caracas seria ultrajante. Fecha aspas. Enquanto isso, 9 países latino-americanos convocaram uma reunião de emergência do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos, a OEA, devido às suas preocupações com os resultados das eleições. O Panamá, um dos países, também disse que colocaria suas relações diplomáticas com a Venezuela em espera e retiraria a equipe diplomática do país até que uma revisão completa fosse conduzida. Abre aspas para o presidente panamenho José Raul Mulino. Estamos suspendendo as relações diplomáticas até que uma revisão completa dos registros de votação e do sistema de computador de votação seja realizado. Fecha aspas. E o Chile seguiu o mesmo exemplo do Panamá. Gabriel Boric, o presidente da esquerda do Chile, disse que o seu governo não reconheceria nenhum resultado que não fosse verificável, pedindo à Venezuela a fornecer total transparência dos registros eleitorais e do processo. Temos que ser francos aqui. A realidade é que Maduro controla os tribunais, ele controla o sistema eleitoral, tem boas relações com os militares. Vários oficiais foram postos no cargo máximo de generais e muitos deles recebem altos salários e em dólares. Outros recebem até escrituras de grandes propriedades espalhadas no litoral da Venezuela. Portanto, não há muita influência que a comunidade internacional possa manter nesse momento em termos da Venezuela, principalmente quando entendemos que há alguns países na região como Cuba e no mundo como a China e a Rússia que continuam apoiando o regime de Maduro. Por causa dos strikes que o canal sofreu do YouTube, eu precisei criar um novo canal, o Analytics, e já ultrapassamos a marca de 11 mil inscritos.
conto com a sua presença. Se inscreva e ative as notificações no novo canal Analytics.